Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na descrição. Quais que são os seis sentimentos bases da alma humana, hein? Pô, isso é interessante, porque a gente fala de saúde, né, pessoal, e o que é foda? A saúde para as pessoas, na verdade, eu acredito que seja uma coisa intangível, porque a gente não reconhece saúde, Monarca, a gente reconhece a falta dela. É verdade. A gente reconhece saúde de alguma forma também. Cara, tipo, eu eu olho pra só- você e falo, puta, esse cara tá saudável. Não, tá, mas assim, quando sou eu só presto atenção quando eu tô fudido. Sim. É verdade, é verdade. É exatamente isso. Não, e isso engana. Por exemplo, eu tô com uma dor no joelho miserável, porque eu me machuquei semana passada. Então, você vê, dor é uma coisa que a gente convive, né, normal, mas a saúde também engana. Quando você vai avaliar a saúde do outro, né, isso é muito complicado, mas a saúde própria é difícil a gente quantificar, porque a gente está acostumado a perceber doença. E quando a gente vai cuidar de um paciente, por exemplo, que faz atividade física, né, a parte mais difícil do médico de esporte, na verdade, é você fazer uma avaliação, porque até então ele é uma pessoa saudável que quer fazer exercício. Pra você ter uma ideia, no meu consultório, todo mês a gente faz diagnóstico de pelo menos 2 casos de câncer em pacientes que a gente está avaliando pré-exercício. Pois é. Pré-exercício. E assim, é uma pessoa que quer treinar e que não vai em médico, mas quer ir no médico do esporte, porque já tem acompanhamento nutricionista, ou resolve fazer um check-up para começar a treinar, ou precisa de orientação, como é um consultório direcionado para a parte de performance, nutrição, treinamento, a pessoa chega lá, só que, cara, eu me sinto responsável, então eu faço uma avaliação ampla desse paciente para entender se realmente está bem, né? E é muito comum, infelizmente, né? Câncer de tireoide lá e câncer de cólon, tá? Então a gente sempre... Né? Quando o paciente tem alguns indicadores inflamatórios alterados, tem um ritmo de vida alterado, né? A gente investiga sempre um pouco mais. Né? E um outro sintoma que é delicado, mas que costuma florescer. E o que a gente percebe? Que as pessoas elas têm uma vida meio que compartimentalizada e a gente precisa entender o que para essa pessoa é satisfação. E satisfação e alegria é só um dos 6 sentimentos básicos que a gente vive. Quem são os outros? Medo, raiva, tristeza, repulsa e surpresa. Caralho, tem 3 aí que são negativaços. Não, 4. Teoricamente, os 5 são negativos, mas eu vou aproveitar que você falou que são negativos. Mas se você não tivesse esses 5, Monark, você nunca conseguiria atingir a alegria que está do outro lado. Sabe por quê? Porque o medo, ele te protege daquilo que pode te agredir. A tristeza faz você pensar naquilo que pode te agredir. A repulsa faz você se afastar daquilo que pode te agredir. Surpresa? A surpresa, ela faz você se preparar para as coisas que pode te agredir. E a raiva faz você se defender daquilo que pode te agredir. E se você não usar essas 5 coisas negativas como ferramentas suas, você nunca vai chegar na alegria. E se você não chega na alegria, você descobre que tem 2 outros sentimentos que são menos elementares, mas que estão presentes na nossa vida, que é a culpa e a vergonha. Culpa é quando você trai os seus valores. E vergonha é quando você trai os valores da sociedade que você é inserido. E nessa mistura, nessa sopa inteira, o que a gente tem que descobrir das pessoas quando elas falam, por exemplo, quero emagrecer, ou então quero ganhar massa muscular? Você precisa descobrir por que essa pessoa quer chegar nisso. Isso é um alvo de discussão minha e da minha esposa muito frequente. Minha esposa é nutricionista, ela é especialista em comportamento alimentar, né? Ela tem uma pós-graduação sobre isso. E a gente discute muito em níveis, né, mais elevados e mais difíceis do que fazem as pessoas serem felizes ou não, ou o que traz satisfação para elas. O que a gente observa? Que existe uma diferença muito grande entre 2 tipos de pessoas que a gente pode dividir do grupo das pessoas que querem mudar a forma de viver ou a forma de se apresentar. Porque, entenda, o seu físico ele faz parte da sua identidade. E muita gente fala para você, olha, você pode mudar. E você pode mudar. A questão é, por que você vai mudar? Porque se você muda porque você não gosta de quem você é completamente diferente de você mudar porque você gosta de quem você é e quer melhorar. E o que eu e ela percebemos ao longo desses anos trabalhando? Que quando você tem uma pessoa que gosta de si e quer melhorar, essa pessoa ela começa a fazer uma atividade e ela vai até o final. Ou, que não tenha final,
ela se sucede de uma forma progressiva, por isso a palavra sucesso. E quando você tem uma pessoa que não gosta de si, o que acontece? Ela não vai gostar da progressão. E o que vai acontecer então? Ela vai desistir. E o problema não é quem não aceita o desafio, é quem desiste diante dele. Porque o que faz com que você mude alguma coisa é consistência. Caramba, eu viajei aqui, né? Não, tu tá dando uma aula. Caralho, eu tô me sentindo merda, tá ligado? Não, velho, pelo amor de Deus, não tô falando aqui. Não. É super interessante isso. E é total. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse negócio, né? E eu acho que tem muita gente que não se gosta realmente. É isso que eu tava pensando enquanto você tava falando, sabe? E como que você faz pra se gostar? Tipo, e por que será que as pessoas não se gostam? Como elas descobrem porque elas não se gostam? Né? Cara, eu vou ter que falar outro acrônimo pra você, tá? Então a gente falou dos 6 sentimentos básicos da vida humana, a gente falou de mais 2. Vou falar de uma coisa que a gente chama de RAIN, tá? RAIN, ele é um acrônimo daquilo que tem que ser a sua atitude quando você se vê de frente a um desafio, uma dificuldade ou um problema. O que você faz, né? No seu dia a dia? Primeira coisa, você tem que se confrontar. Né? E aí tem um problema grande que tem muita gente que não se gosta porque evita se confrontar. E a gente precisa confrontar nossos medos, nossas tristezas, como eu falei, nossa repulsa, nossa raiva. Né? A gente precisa olhar pra gente e entender do que a gente quer ou não. Né? E aí vem a gente aprender a falar não, a gente aceitar aquilo que nos desafia. Mas existe uma forma muito técnica de você fazer isso. E é justamente por esse acrônimo. O que é a primeira coisa, RAIN? Reconhecer. Então você olha para aquilo e fala, isso me incomoda. Segunda coisa, aceitar. Você é assim. O meu cabelo é crespo, mas eu gosto de cabelo liso. Mas eu tenho que primeiro aceitar que o meu cabelo é crespo e me sentir bem com ele. Porque aí, quem sabe, eu coloco o cabelo liso e percebo que esse cabelo liso, eu faço um alisamento e percebo que esse cabelo liso, por exemplo, não me agrada tanto quanto eu imaginava. Terceira coisa, investigar. Reconhecer, aceitar e investigar. Por que você vai investigar? Você tem que entender de onde vem aquilo de você. E por último, não identificar. Ou seja, você nunca vai trazer para você. Você é um sentimento ruim, fique aí. Isso é importante para você se conhecer e para você conseguir tomar as decisões que te agradem. Porque a gente é obrigado a tomar muita decisão que nos desagrada. Agora, tem algumas que nós não somos obrigados a tomar. Tem coisa que nós não somos obrigados a ouvir. E a gente tem que limitar esse barulho externo. Até porque a gente fala, não interessa o que os outros falam. Interessa, sim. Aquilo te machuca. Com o tempo, tudo bem. Você vai se calejando. Agora, o quanto de ferida você carrega na sua vida porque você deixou que essas coisas te machucassem. Hoje, com 42 anos, eu sou um monolito. Para o cara me derrubar, tem que ir fundo, ele tem que mexer com algumas coisas que estão muito dentro de mim. Agora, quando eu tinha 15, quando eu tinha 12, o próprio lance de fazer musculação. Cara, por que alguém começa a fazer musculação e quer ficar grande? Né? Você quer se defender de alguma coisa, de alguma forma. Tudo bem, você pode ter assistido o filme do Schwarzenegger, né? Viu ele empurrar a roda do destino e falou, eu quero ficar do tamanho desse maluco aí. Pode ser, mas você aceitar que você quer ficar desse tamanho é quase um Sun Tzu. É fazer guerra sem confronto. É você vencer sem lutar, ou lutar sem lutar. Né? Você chega, se apresenta daquela forma e fala, por que esse cara não vai mexer? Né? E isso na nossa vida profissional, isso na nossa vida do dia a dia, né? Ninguém vai te dar um esbarrão na rua se ele olhar para você e falar, não, isso daqui não vai dar muito certo se eu fizer isso. Se ele querer esbarrar de volta, eu acho que eu vou sair voando. Eu acho que vou pegar um pedala. Mas essas coisas, elas são importantes. E isso que a gente se preocupa, assim, na verdade, é que as pessoas, elas estão numa fase, principalmente hoje, com toda essa conversa de aceitação, etc., que você percebe que as pessoas, elas não estão se confrontando mais. Elas não estão parando para pensar quem são elas, o que as incomoda. E elas estão buscando só conforto, conveniência. Cara, a vida não é feita disso. É feita do oposto, inclusive, né? Exatamente. Eu escolhi uma profissão onde não existe conforto, cara. E não existe conveniência. Principalmente quando você dá plantão num pronto-socorro de trauma, cara, não tem conforto nenhum.
Você tá 3 da manhã, chegou o cara que caiu de moto, ele tá parecendo um quebra-cabeça de 2.000 peças. Né? Você fala, não, espera um pouquinho, para de sangrar que eu preciso ainda estudar o que eu vou fazer com você. Não, você se ferra ficando sem dormir, estudando, tomando café, virando noite, dia. Você para de assistir filme, você para de assistir TV, você para às vezes de sair com a tua namorada para assistir aquilo. Mas por quê? Porque tem uma finalidade. Não tem angústia maior para um médico do que olhar para um paciente e não ter ideia de onde ele começa a trabalhar. Isso é uma coisa impensável. E isso é uma coisa que move muitos de nós na faculdade de medicina. Né? Eu não tinha preocupação com prova, por exemplo, Monarca. Eu tinha preocupação quando o paciente fosse sentar na minha frente e falar assim, e aí, doutor, o que eu tenho? Cara, aquilo me dava um desespero que eu falava assim, eu tenho que saber das coisas. Isso a gente estava no primeiro ano passando numa matéria que chamava Introdução ao Hospital. E eu olhava com admiração os meus professores, que eles conseguiam sentar com calma, ouviam o paciente e sabiam conversar com o paciente. E o médico, né, aquele médico bom, aquele médico antigo, aquele médico que ele consegue se conectar com você, porque o trabalho médico ele vem dessa conexão. Porque o que o médico faz, na verdade, né, o que ele vende é a confiança. As pessoas procuram o médico porque confiam nele. Não porque ele se formou no melhor lugar, ou porque ele tem a quantidade de diploma, ou porque ele fez... Não, porque confiam nele. Né? E esses professores, eles sentavam com as pessoas e, assim, do jeito que a gente está sentando hoje, tudo bem, Maria, como é que vai você? O que está acontecendo com você? Não, mas antes, me conta um pouquinho da sua vida. Cara, aquilo era sensacional. Aí você descobria que você não pode tratar o paciente igual está escrito no livro de semiologia, como se fosse uma lista de ticar. Dor de barriga? Dor de cabeça? Tá caindo um dente? Tá caindo cabelo? Não é isso, cara. É uma coisa muito mais profunda. E isso, com o tempo, vai fazendo a gente entender que a gente tem que entender da pessoa, entender uma série de coisas. Mas o motivo principal, né, do desconforto inicial, e aí, de novo, a gente usa aquilo que desconforta a gente como ferramenta para a gente evoluir, é esse. E se você encontra pessoas que são fracas, o que vai acontecer? Elas vão fugir desse desconforto e não vão conseguir fazer o mínimo. É aquela história que hoje é clichê. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E pessoas fracas geram tempos difíceis. E o ciclo se repete. Que geração que a gente está? Eu acho que a gente está numa geração muito curiosa, sabe, Monark? Porque nunca a gente teve tanto acesso à informação e tanta história digital. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma foto do meu avô, pai da minha mãe. Eu tenho uma foto do meu avô, pai do meu pai. Quando eu for avô dos filhos das minhas filhas... Milhões de fotos, milhões de vídeos. Minha filha vai poder falar assim, olha, quer ver seu avô aqui? Ele estava ensinando isso que você quer saber, se o meu neto quiser fazer musculação. Né? Ó, ele estava ensinando aqui. Isso vai ser 2073... Porra, meu avô em 2020, ele estava andando de bicicleta. Imagina se você conseguisse ver o seu avô em 1920... fazendo um negócio, fechando uma parceria, comprando uma casa, pintando um celeiro, plantando um feijão, fazendo alguma coisa dessa. Muito foda seria. A gente tem uma memória hoje e que, assim, a geração anterior a nossa, os nossos pais, eles conheceram tecnologia. A nossa geração se adaptou à tecnologia, mas os nossos filhos, eles dominam essa porcaria. E isso faz com que a nossa fase hoje seja muito difícil de ser analisada em termos se é um tempo forte ou um tempo fraco. O que aconteceu, na minha humilde opinião, é que a gente consegue ver quem é forte e quem é fraco. Então não é a época que é isto ou aquilo. Na verdade, todas as épocas são difíceis, porque os desafios eles se apresentam naquele momento. E como diz, né, meu professor de clínica médica, Antônio Carlos Lopes, ele fala, é fácil ser médico do dia seguinte. Quando o paciente está no leito, quando o paciente está todo controlado, medicado, você ser o médico que chega no outro dia e começa a pôr defeito, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Cara, vai lá atendendo pronto-socorro, o cara sofrendo, gritando, berrando, passando mal, ficando tonto, desmaiando, a família desesperada, olhando para você cansado, com sono, sem tomar banho, com fome. Cara, então é fácil a gente avaliar, falar, foram tempos fáceis, foram tempos difíceis. Todo tempo é difícil. A questão é que a gente hoje consegue ver pessoas fortes, a gente consegue ver pessoas fracas, a gente consegue ver pessoas fortes que se portam como pessoas fracas e pessoas fracas que estão tirando daquilo que é a fraqueza delas a força que elas precisam para sobreviver. E o que eu realmente acredito é que a gente tem
uma situação onde as pessoas privilegiadas hoje, que ficam inventando o problema, e a gente vê muito isso na mídia. Gente que, né, é o tal do cara que é militante de iPhone. Ele fica fazendo passeata sentado no sofá da casa dele, né, muito confortável, com a Cancelando comidinha, as com não sei o pessoas. quê. Exato, a gente vê muito dessas figurinhas. Esse cara, ele não consegue trocar um pneu de carro. E, por outro lado, você tem aquele garoto da periferia que não teve incentivo, que não teve ajuda, mas ele tem aquela gana de falar assim, eu vou me suceder. E esse cara, da fraqueza dele, ele vai tirar força, ele vai se superar. Então, o que eu espero é ver isso. E eu acho que isso inevitavelmente acontecer, porque essas pessoas aqui, elas vão perecer, elas vão passar. Hoje, isso daqui não permite que as mentiras sejam eternas. Você mente para muita gente pouco tempo. Você mente para pouca gente muito tempo, mas você não mente para todo mundo o tempo todo. Acabou. Hoje está aqui, está registrado. E de novo a gente volta para a história da memória. Cada vez mais aparente. E a gente vai ficar vendo isso. E você, inevitavelmente, você vai ver pessoas falando, né, pessoas comentando ou pessoas se procurando, né, para se aglomerar, que é, por exemplo, a minha mídia social. O que é a minha mídia social? Eu sou o cara que fala coisa que você não quer ouvir. Eu sou o cara que fala que não é fácil. Eu sou o cara que fala que não é simples. Mas eu sou o cara que fala para você, se você fizer isso, você vai conseguir. Você só precisa de consistência. E eu tenho plena convicção que todas as pessoas que estão comigo no Instagram, no meu YouTube, elas são pessoas que eu seria muito amigo se a gente convivesse de forma próxima. Então, para mim, a mídia social, ela trouxe a oportunidade de eu ter amigos que, infelizmente, eles não estão comigo fisicamente. E esses caras, eles dividem comigo todos os dias, ou seja, no banho não tem calendário, eu pedalando de manhã, a gente conversando sobre os assuntos que eles querem saber, ou então nos posts que eu faço, ou então nos vídeos do YouTube, eles dividem comigo aquilo que é a nossa realidade. E aí a gente percebe o quê? Qual é a grande pergunta hoje, pelo menos para mim? Eu vejo que muitas pessoas têm levantado diversas bandeiras. E vejo que muitas pessoas querem muita coisa. E muitas pessoas que falam em favor da liberdade, elas querem tomar o seu direito. Porque o que conta é a liberdade delas, na verdade. Só que eu não sei de verdade, Igor, Monark, se essas são 10 pessoas gritando para 10 mil caladas. Porque se isso acontecer, a hora que as 10 mil resolverem falar, meu amigo, não vai precisar de grito. Nós não vamos nem precisar falar, né? Elas vão Exatamente. derrubar tudo pelo que elas passarem pela frente, quando elas quiserem. Mas eu não sei, porque a democratização da informação e da palavra é real. Muita gente hoje conversa, fala, sabe? E eu acho importante. O Rafinha falou isso. O Rafinha falou uma coisa que eu acho que ele tem absoluta razão, cara. Ele falou, qualquer um pode falar qualquer coisa. Né? Isso chama direito à opinião. Mas você não é médico, você não vai falar isso, ou você não é, sei lá, político, você não vai falar aquilo. Não, cara, você tem que ouvir o que a pessoa acha. Porque se você não ouvir o que a pessoa acha, você nunca vai conseguir colocar ela no caminho certo. A única coisa que tem que acontecer é respeito. E assim, você saber seu lugar. Vou te dar um exemplo claro hoje sobre essa questão de sabermos o nosso lugar. Eu brinquei com o Júlio, com o Renato, a gente fez aquele desafio dos 60 dias para eu mudar meu físico como se eu fosse competir. Mas falaram, faz 2 meses, faz uma preparação, a galera quer ver teu físico como é que fica, preparado para competição. E eu fiz, realmente ficou um físico, né, diferenciado, né? Mas aí o pessoal já começou, não, você tem que competir, você tem que competir, você tem que competir. Eu falei, calma, que eu sou um bodybuilder amador, eu não sou um profissional. Então eu tenho que saber meu lugar por 2 razões. Primeiro, eu tenho físico estético, não é um físico de competição. E, portanto, se eu for numa competição, não é só a minha expectativa. É a expectativa de todas as pessoas que me amam e que vão subir comigo naquele palco. E eu tô tranquilo em frustrar as minhas expectativas, porque eu topo o jogo. Mas eu ia lamentar demais se eu frustrasse a expectativa, principalmente da minha família. Segunda coisa, os caras que estão competindo ali são atletas. Isso significa que eu até devo respeito a eles. Por quê? Porque se eles são atletas, eu não vou chegar com um físico de estética para falar, olha só, eu acho que o meu físico de estética, ele se equipara ao seu físico de atleta. É que nem o cara que tira racha de final de semana ilegal, ele sentar um dia e falar assim, dá esse carro de Fórmula 1 aí que eu vou pilotar e vou ganhar de todo mundo. Ou aquele bonitão que fica na arquibancada do jogo de futebol, dribla, né?
Falar de fora é fácil. E eu não quero ser um cara que fala de fora. Então, eu aplaudo os atletas, felicito eles, mas hoje, vendo a minha situação atual, eu respeito eles, não me colocando para competir com eles e para deixar as pessoas confusas. A gente não tem o direito de confundir as pessoas, porque um físico estético, ele agrada. Um físico atlético, ele nem sempre agrada, mas ele vence competição. E aí fica o grande dilema. Será que eu tenho o direito de complicar a cabeça das pessoas e fazer com que elas achem que aquilo que é uma competição muito específica, ela pode ser orientada por aquilo que é a opinião de pessoas que não estão avaliando o esporte e sim o gosto pessoal? Então isso é um exemplo disso. Entendi. Você, tipo, não quis comprar o hype dos seus fãs e achar que você ia ser o Mr. Olímpio. Eu acho que eu não posso fazer isso, na verdade. Se eu tivesse um físico competitivo, isso é outra coisa. Mas a questão é, hoje, né, chegar num físico competitivo tem uma série de situações que vão gerar e que talvez não sejam boas para mim. Talvez, né, eu vá gastar com isso, do ponto de vista de esforço pessoal, muito mais do que eu realmente vou ganhar. Você já é Sim. médico, né? Que é a minha função, que é meu coração, cara. E é um puta médico, né? É o que dizem, pelo menos. E o Cada diz aqui, ó. Salve Igor Monark e ao grande Muse. Primeira vez que mando aqui porque o episódio tá foda. Doutor, como você enxerga o cenário da medicina daqui a 5 ou 10 anos? Qual seria o melhor cenário político para a saúde no Brasil em 2022? E que conselho você daria para quem tá entrando no internato agora? Vamos começar o internato. Primeiro, entre no internato sem pensar na especialidade que você quer. Você vai decidir sua residência no último dia de internato. Passe por tudo como se você fosse médico daquilo. Aliás, seja um aluno sendo médico. Você não aprende a ser médico quando você se forma. Você aprende a ser médico na faculdade. Quando você se forma, você tem que agir como médico. Só que quando você se forma e agir como médico, aí você vai ser um residente. O que eu quero de você? Eu quero que você haja como um professor, ensinando o seu aluno que é um médico. E quando você for um médico formado, aí eu quero que você haja como aluno. Porque se você parar de estudar, o médico que está em você vai morrer. Essa é a primeira coisa que eu quero de você. Segunda coisa, cenário político não interfere na medicina. Se interferir, um dos dois está errado. Médico não é político e político não é médico. Seja médico. A gente reza para que pare de política e a mídia interfira na medicina. Eu estou com o saco cheio de ver político e jornalista querer ficar enchendo o saco de médico. Porque quando a coisa dá errado, não é nem para a redação do jornal, não é nem para a Câmara dos Deputados que o fulano vai sair correndo. Ele vai sair correndo para o médico. E eu quero ver o que ele vai falar para o médico dele depois das pataquadas que ele fez onde ele fez. Isso chama coerência ética. Você fala mal do cara, fala que é incapaz, depois você vai procurar o cara. Tenha santa paciência. Então, isso é importante, né? E a medicina, eu vou fazer um exercício mais difícil do que você me pediu. Eu vou falar para você o que vai ser medicina daqui 500 anos. Hoje, a gente está num avanço muito rápido de tecnologia. E eu tenho certeza que a medicina vai ser genética e biologia molecular. Então, independente do que você vai fazer de especialidade, saiba biologia molecular, saiba fisiologia, saiba endocrinologia e saiba clínica médica. Se você souber essas coisas, você sempre vai estar no mais alto nível de atualização, independente da tua formação. Você tem que saber essas coisas. Clínica médica é imprescindível e aí você brinda o que você está sabendo com endocrinologia, fisiologia, ou fisiologia dentro da endócrino, né? E biologia molecular, porque essas coisas vão te diferir. É você saber fisiopatologia. Um médico que sabe fisiopatologia é bonito falar, porque ele te explica como é que a coisa acontece. E se você entende como a coisa acontece, você sabe o que você tem que fazer para tratar. Isso eu aprendi com o meu professor, Gerd Henrique Stober, no 3º ano de faculdade, onde ele falou para mim, domine a fisiopatologia. Você vai sempre saber do que você está falando e você nunca vai ter dúvida do que você tem que fazer. Obrigado, Gerd. Caralho. Tá. É uma atrás da outra. Caralho. Alteração de sono, né? E a gente já caminhando para a parte da saúde, disrupção de sono é o maior causador de alteração em testosterona em homens, cara. Sério? Então, a primeira coisa que eu investigo num paciente, quando ele chega no consultório e ele tem um hipogonadismo, que a gente chama, né, uma baixa produção de testosterona, que não é causado por uso prévio de esteroide, que é a coisa que eu mais trato no dia a dia, né? Então eu faço o sujeito voltar ao normal enquanto ele está ganhando massa muscular e emagrecendo, né? É justamente a alteração do sono.
A segunda coisa que a alteração de sono ela causa é diabetes. Ela é um dos critérios maiores para você desenvolver diabetes. Caralho, tô fudido, mano. Tá mesmo? Mas agora você fez a cirurgia, você tá dormindo melhor, não tá? Não, eu durmo melhor. O problema é que eu durmo pouco, né? Você tá dormindo pouco? É. Você tá com umas olheiras agora que eu tô olhando pra Sim. você. Você dorme pouco porque você demora para dormir ou você dorme pouco porque você acorda de noite e não consegue voltar a dormir? Esse lance de demorar a dormir, ele sumiu, pelo menos por enquanto, da minha vida por causa dos treinos. Por mais que faz um tempo que eu não faço que eu não vou treinar, esse efeito ficou, sabe? Então não é mais... Antes eu deitava e demorava milhões de anos pra dormir. Ficava rolando na cama e ia dormir 5 horas da manhã. Falei isso pro Cariani até. Isso aí agora não existe mais. Agora eu deito e durmo. O problema é que eu já chego em casa muito tarde. Por exemplo, eu saí daqui meia-noite ontem, né? Aí chego em casa, fica ali, não sei o que, dá uma atenção pras meninas, dá uma atenção pra esposa, não sei o que. Vai lá no computador quando eu vou ver 2 horas, 2h30, quando não é mais. E aí, por exemplo, hoje eu tive que ir no banco resolver uns problemas. Aí acordei, vamos lá. Eu acordo cedo, porque tinha que estar aqui para fazer o flow, tinha que ter resolvido o banco, tinha que resolver o banco antes. E esse lance de fazer muitas coisas no dia, não tô reclamando. É só que limita o tempo que eu tenho pra dormir, sabe? Talvez eu consiga abrir mão de uma coisa ou outra que eu faço durante o dia pra dormir, mas, porra, é umas paradas que eu tenho que fazer, não tem jeito. Vamos pensar no lado fisiológico. Você sabe que muitas vezes a gente não se prepara para dormir, né? Existe, principalmente se você tem um dia repleto, né? Isso significa que você teve que tomar uma série de decisões ou você participou de uma série de reuniões onde decisões são necessárias a serem tomadas, tá? Isso quer dizer que você chega em casa drenado. Você conviveu um pouquinho com as suas filhas, com a sua esposa. Isso não quer dizer que o seu estresse diminuiu, tá? 2 razões diferentes. Uma razão cognitiva e uma razão fisiológica. Razão fisiológica. Para você manter a atenção durante o estresse, o seu corpo produz um hormônio que chama cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio neurotrófico. O que significa isso? Significa que ele aumenta a sua capacidade de raciocínio para você tomar as decisões que você fica ruminando na sua cabeça. Isso já faz com que você tenha, mesmo que não um problema para pegar no sono, porque muitas vezes você está exausto, mas tenha problema para sustentá-lo. Então, mesmo o que a gente chama de hipercortisolinemia subclínica, mas noturna, vai fazer o seu sono ficar ruim. Caralho? Soletra essa porra aí. Duvido. Cara, não consigo falar. Soletrar. Tá. A segunda coisa é a razão cognitiva. Então, o que é legal? É legal a gente prestar atenção na nossa vida as coisas que a gente faz com atenção plena, tá? Vou te dar um exemplo muito rude, mas é o que as pessoas, elas acho que mais vão se identificar. Por exemplo, relação sexual que a gente falou. Você está ali naquele momento. Você não está lá com a outra pessoa e está assim, pô, então, acho que eu tenho que depois pagar uma conta. Não, você está plenamente ali. Aliás, às vezes você está tão plenamente que a coisa vai rápido demais. E quem curte o processo, né, tem técnica para dar aquela dissipada, olha para o lado, respira, dá uma segurada. Pensa na morte da avó. Porque é uma situação, pensa, cachorrinho, né, gatinho morto, alguma coisa assim para dar uma... Não, calma, senão vai muito rápido. Só que aí, o que acontece? Você percebe que isso é uma situação de atenção plena. Perceba que, na nossa vida, muito poucas outras coisas têm a nossa atenção plena. Por exemplo, a gente estava jogando Street Fighter lá embaixo. Por mais que para você fosse uma coisa muito fácil jogar comigo, né, você estava atento no que estava acontecendo. Eu percebi, você tem uma estratégia, você nunca, sempre que eu pulava para dar o chute com o Ryu em você estava preparado para fazer, defender em cima e chutar embaixo. Por quê? Você sabia que eu ia chutar em cima e ia tentar chutar embaixo. Então a sua atenção estava plena ali. É muito fácil você perceber como que inclusive os jogos são construídos. Quanto tempo dura um round do Street Fighter? Menos de 1 minuto. Exatamente, porque menos de 1 minuto é o momento que você consegue manter plena atenção no que você está fazendo. Só que as outras coisas na nossa vida, elas duram muito mais que 1 minuto. Muita gente reclama que não consegue estudar, mas nunca criou uma rotina ou então usou exercícios para conseguir estudar, né? Outras coisas, elas dependem que você
use ferramentas aprendidas para que você consiga realizar aquele processo. E o sono não é diferente. Então, o que a gente fala, por exemplo, em relação à higiene do sono? Cara, deu 9 da noite, seu telefone só vai tocar para você resolver problemas de outras pessoas, a menos que você esteja de plantão, que você esteja com uma responsabilidade em algum lugar, telefone, tela para baixo, acabou. Tá? Vou assistir televisão, é muito diferente se assistir um filme, por exemplo, de um drama, de você assistir 48 horas. Você assistiu, aliás, do Kiefer Sutherland, era 48 horas ou 24 horas? 24 horas. 24 horas. Nossa, famosa série. Cara, essa série, eu terminava de assistir um capítulo com taquicardia, porque ou ia acabar o mundo ou o Jack Bauer ia morrer. E, inevitavelmente, eles alternavam assim. Então eu falava assim, porra, eu vou assistir hoje quantos? 6 episódios? Porque vai acabar o mundo ou vai o Jack Bauer morrer? Eu tenho que ver ele sobreviver, ou tenho que ver o mundo dar certo. E isso te acelera, você não consegue dormir. O estilo de coisa que você vai fazer logo antes de você deitar faz diferença. Então, de novo, né? Por que você percebe que quando a gente fala que a pessoa tá irritada, tá mal-humorada, pô, essa daí tá precisando transar, viu? Por quê? Porque o que é a melhor coisa você fazer antes de descansar? Meu, você dá aquela relaxada, você tem aquela liberação maciça de beta-endorfina, você encosta no travesseiro, aquilo é uma canção de ninar, você já desliga e vai embora. Bom, quero Então- te falar que essa noite eu dormi até pelado. Foi bonzão. Mas não é bom? Ou se é? Então, o que a gente faz? A gente faz essa higiene do sono, quarto escuro, uma temperatura amena. Se você gosta de dormir sem roupa, porque você sente que roupa te incomoda, e eu te entendo, porque eu sou desse jeito também, cara, o quarto ele tem que ter um aquecedor, um ar-condicionado. Bom, no meu caso foi só que eu dormi mesmo. Desligou. Desliguei. Tipo, Mas GG. essa desliga. E esse sono, ele é gostoso de você pegar nele, porque ele é um sono que te derruba, que te arrebata. Agora, ele não é um sono confortável à medida que ele é um sono tranquilo. É bom aquele... Um exemplo de sono bom. Aquele dia que você está de férias, por exemplo, e no meio da tarde, nada acontece. A gente chama de síndrome do sábado à tarde, né? O solteiro sabe muito bem o que é isso, né? Principalmente porque ele não tá casado, não tem filho, etc. Então, sábado à tarde, ele tá absolutamente solitário. Então, ele senta, coloca um filme na televisão, ou então pega um livro, e de repente ele adormece que ele nem percebe que adormeceu. E às vezes é um sono de 20 minutos, 25 minutos, o sujeito acorda novo, fala, nossa, que sono bom, né? Esse sono é bacana. A questão é, a gente tem que transferir isso para o sono noturno. Agora, sábado à tarde, dormir tranquilo é fácil, porque você está relaxado. Agora, dorme quarta-feira à noite, com os problemas que aconteceram na segunda e terça, e com os que você sabe que vão acontecer na quinta e na sexta. Malandro. Você já acorda quinta-feira que você está caçando cavaco de manhã, fala, que agora, para onde que eu vou? E o problema nosso é que esse negócio de quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, feriado... Não tem sábado, domingo, se nem perdeu. feriado. Eu não sei o que é isso. Pra mim, todo dia é um dia igual, tá ligado? E pior que é meio isso. E aí não tem esse momento de relaxar, tá ligado? É toda hora trabalhar. Mas aí, Monark, aí tem uma outra técnica. A gente sempre tem que olhar a ferramenta que a gente tem na mão. Quando você olha rotina é uma coisa boa porque ela diminui o nível de ansiedade. Você gosta de assistir filme repetido? Não. Você gosta, Igor? Cara, puta. Tem uns que eu gosto. Tá. Por que você não gosta de assistir filme repetido? Só porque eu já vi. Exato. Quando você já viu, qual é a sensação que você tem? Que eu tô perdendo meu tempo. Falta de surpresa. Exatamente. Aquilo não vai te dizer mais nada. Porém, quando você está muito acelerado, quando você coloca uma coisa que você já viu e aquilo te traz previsibilidade, a tendência é você acalmar. Então, para uma pessoa que é ansiosa, fazer coisas repetidamente faz com que ela diminua o nível de ansiedade. Vamos pegar bebê, por exemplo. Né? O que a gente faz quando o bebê é piquititico, é meses? A gente cria uma rotina para ele. Acordar sempre no mesmo horário, mamar sempre no mesmo horário, tomar banho sempre no mesmo horário. Por quê? Porque o bebê ele não tem controle nem do braço e da perna dele. Né? Ele tem aquilo que está ligado na cabeça, que está mexendo, que ele não consegue controlar. Então, primeira coisa, por que ele gosta de colo? Porque é uma coisa que está restringindo ele, está diminuindo aquele movimento. Antigamente, né, as mães colocavam o que a gente chamava de coelhinho, né, que pegava o bebê, enrolava, deixava o bicho parecer um charuto. Né, e ele ficava calminho. Punha no colo, ficava calminho. Com a previsibilidade, com a rotina, a criança ela começa a entender, opa, ficou claro, é hora de acordar. Tá acabando o dia,
hora de tomar banho. Então, ele cria essa inércia. Por mais que ele não tenha cognição formada ainda, essa inércia da rotina faz o bebê ficar mais calmo. Por isso que gente que às vezes não tem outra opção, como levar a criança junto ou deixar em creche, fica uma criança um pouquinho mais irritada, porque você tem a dificuldade de criar essa previsibilidade. Se você tem uma rotina, use isso a seu favor. Usa isso para você criar previsibilidade. Essa previsibilidade, ela abaixa a sua ansiedade. Se abaixa a sua ansiedade, abaixa a sua irritação. Se abaixa a sua irritação, ela te traz satisfação. E isso é importante. Você tem dias repletos, você é produtivo, tenha satisfação na produção que você faz. Vocês conversam com muitas pessoas, vocês têm acesso a muita informação, vocês têm acesso às pessoas, muitas delas reais, o que é legal, que cria uma conexão. Né? E dali para frente são pessoas que podem ou não participar da vida de vocês ou não. Olha a oportunidade que vocês têm. É só transformar isso numa coisa que seja positiva. A gente tem, às vezes, essa dificuldade. Tudo que é novo ou tudo que é em excesso, ele vem como um fator estressor. Depende da gente criar uma forma de reagir a isso e sentir felicidade ou alegria em fazer essas coisas. Né? Mas aí a gente tem que falar dos 6 sentimentos humanos O que básicos. é um sintoma de baixa testosterona em alguém? Tipo, de verdade. O que alguém pode falar? Puta, talvez eu deva ir me consultar. Olha só, é difícil falar baixa testosterona porque muitas vezes, Monark, o paciente ele tem uma testosterona que é baixa, mas para ele é normal. A gente chama isso de RCV, Reference Change Value. Né? O que a gente estuda no consultório? A gente estuda o paciente. Então, a gente tem uma planilha onde a gente avalia exames a cada 2 ou 4 meses. Então, a gente tem uma linha do tempo do que é o exame desse paciente. Então, tem muito paciente que a testosterona normal dele é 450. Tem outros que a testosterona normal é 850. Tem aí, tudo aí no meio. Tá? Então, é difícil falar o que é o sintoma da baixa testosterona. Eu posso te falar o que é sintomas que você deve procurar o médico. Tá? Então, vamos começar um por um. Que se você tiver esses sintomas, alguma coisa você vai achar. Primeira coisa, percepção de que você está mais cansado para fazer as coisas que você normalmente fazia. Essa percepção de mais cansado, ela pode se manifestar de 2 formas. Primeiro, uma sensibilidade maior ao esforço, ou seja, você faz um esforço menor e você se sente mais incapaz de lidar com ele. Segundo, uma incapacidade de continuar funcionando em um meio de esforço. Antes você sentia o cansaço e conseguia seguir adiante. Hoje você não consegue mais. Terceira coisa, você pode ter alterações do que é a sua percepção de fome e saciedade. São coisas diferentes. Fome, quero comer. Saciedade, consigo parar de comer quando eu quero. Capacidade anorexígena, capacidade de não comer. Normalmente, esses estados de cansaço, eles fazem com que o teu corpo interprete que existe uma necessidade de energia. Então, você começa a perder o controle da sua capacidade de se alimentar. Isso é um sinal que tem alguma coisa errada com você, porque isso já é um controle central, é um controle neurológico. A gente tem sistemas muito delicados que cuidam disso. Interessante. E você tem que ser capaz de parar de comer quando você começa e você tem que ser capaz de não comer quando você não quer. Só que não comer quando você não quer já é uma coisa que demora mais para você perder. Que é a primeira coisa que a gente perde a capacidade de parar de comer quando a gente começa. Outras coisas interferem aí e que tem muita relação com função hormonal. Né? Não só de testosterona, hormônios sexuais, mas tem função, o estradiol também conta nisso, mas tem função, por exemplo, tireoide. Né? A tireoide ela dá uma sensação de tão baixa energia que o sujeito, um dos sintomas chama sugar craving. Né? A pessoa precisa de açúcar. Por que ela precisa desse açúcar? Porque toda vez que você come um açúcar simples, e fique atento se você tem essa sensação, principalmente se você come açúcar e de repente você tem um ânimo que aparece do nada. Toda vez que você come açúcar, você transforma uma grande quantidade de T4, que é um hormônio estocado, em T3, que é o hormônio ativo. E essa transformação, ela te dá uma disposição. Isso é uma coisa que... Isso acontece comigo, hein? Sim, isso que eu ia falar. Às vezes em quando eu falo, nossa, preciso de um doce, do mano. nada, caralho, preciso de comer um doce. Mas você percebe que preciso de um doce não é uma coisa real? O real é, preciso de comida, por que eu não preciso de um churrasco? Porque o churrasco não vai dar aquela sensação de... Exatamente. Então, o que está acontecendo? Por que tem essa sensação de... é isso que é o lance. Entendi. Outra coisa, variação do paladar. A gente tem uma necessidade de comer algumas coisas que necessariamente o nosso cérebro ele meio que sente falta disso. Tem um nome muito engraçado, vocês vão rir, chama pica gravídica.
Sabia que vocês iam rir. Pica Gravídica. Ah, não tem como não rir, né? Não Porra. tem. Os dois são bons, tá e é ligado? um nome que, assim, uma parte complementa a É. outra, né? Que faz sentido, né? Mas, por exemplo, é aquela história de mulher grávida ter vontade de comer tijolo, cabo de vassoura, né? Por que que é isso? Isso daí é uma alteração, não deixa de ser uma alteração nutricional e que muitas vezes tem relação com alguma função metabólica que não está organizada. Sensação de mal-estar depois que você come, aquela sensação que você fala, nossa, agora eu queria um caixão para morrer e ressuscitar, né? Isso também é um mau sinal. E eu acho que eu preciso me consultar com você, cara. Cara, tudo isso que você tá falando aí, tirando o lance do açúcar, porque eu não sou muito chegado, não. Mas o lance de... Quando você falou que, porra, quando o teu corpo tá cansado, ele começa a achar que tá faltando energia que tu quer comer, pá. Porra, tu me definiu, cara. Não, mas é verdade. Aí você percebe que assim, você nem tá com fome, mas você quer comer. É. E sabe qual é o grande problema? E assim, tem uma série de outros sintomas. Se a gente for começar a falar, então a gente vai de cima para baixo. A gente nem começou a falar dos neurológicos. Ainda tem cognição, tem memória, sensação de recompensa, controle da ansiedade, da agressividade e da Sensação de irritabilidade. recompensa. Fala um pouquinho da sensação de recompensa. Sensação de recompensa, a gente está falando do que é a organização de alguns núcleos no nosso cérebro, tá? Então... Porque eu não sinto eu não tenho mais essa parada, tá ligado? Claro que tem, você fica mó feliz que você ganha de alguém no jogo, porra. Não, mas não, porra, não é disso que eu tô falando. Mas esse é o mesmo Não, eu tô mecanismo. falando de, pô, por exemplo, eu não... Os caras falam pra mim assim, porra, maneiro o trabalho que tu tá fazendo, ou coisas do tipo assim, no macro, não tô falando de um joguinho, tô falando no macro, minha sensação é sempre de indiferença. Blazer. É. Então você está falando de dopamina e adrenalina, tá? Isso você vai entender, você nunca mais vai esquecer, tá? O nosso cérebro, ele tem linhas de nos proteger, tá? E essas linhas de proteção, elas alteram que a nossa tomada de decisão. Então existe um equilíbrio muito perfeito entre alguns locais. Vou falar os nomes para você escutar uma vez. Striatum dorsalis, núcleo accumbente, amígdala e núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Esses são 4 que a gente lida com mais frequência, tá? O striatum dorsalis é um núcleo de neurônios no nosso cérebro onde ele fica medindo constantemente os títulos de alguns neurotransmissores. Neurotransmissor, ele é simplesmente uma substância química que transfere uma informação de um elétron de um neurônio a outro. Perfeito, obrigado. E esses neurotransmissores, quando a gente olha isso, quais são os que a gente olha com mais frequência? Dopamina e noradrenalina. A dopamina é aquilo que desperta a tua iniciativa de fazer as coisas. Ela está concentrada aqui na sua região frontal da cabeça, que é o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, por exemplo. Por quê? Porque essa área, Igor, é o grande simulador do seu organismo. Então, se eu te chamar para, por exemplo, comer um ceviche, você simulou peixe cru, não quero. Paulo, obrigado, não gosto. O que não acontece, por exemplo, quando você está bêbado. Né? Quando você está bêbado, o que aparecer na sua frente, você come. Por quê? Porque você está desfrontalizado, você desligou o seu órgão simulador. Mas vamos continuar lá. Vamos pegar a propaganda do iFood. A gente estava aqui, 13h, 1h30, né? Por que nessa hora a gente jogou um sanduíche na tela? Porque o teu cérebro olhou aquilo e o teu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, ele simulou. Nossa, que bom seria se eu comesse um hambúrguer agora, porque está na hora do almoço. Seu nível de dopamina sobe. Você pega o seu telefone. iFood, hambúrguer. É a dopamina que te move pra tomar essas decisões, assim? Pediu o hambúrguer, beleza? Esse tá funcionando, Igor. Você teve... E aí, a gente vai chegar no lance da satisfação, tá? Só que quando esse hambúrguer chegou 40 minutos depois, algumas vezes, você já deve ter sentido assim, pô, mas eu tava com vontade de comer macarrão. O que é isso? A dopamina subiu, fez você tomar decisão, caiu e sobrou o quê? Sobrou para a noradrenalina, que é essa sensação de satisfação mais duradoura, fazer esse meio de campo. Só que quando chegou o hambúrguer, você queria macarrão. Muitas vezes a gente não sente essa satisfação porque existe uma incoerência entre o ato feito e o resultado dele. Guarda isso numa caixinha.
Vamos voltar para o striatum dorsalis. Ele está medindo dopamina, noradrenalina. Pá, 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 pá. Ele fala para o nosso núcleo accumbente o que está acontecendo. Ó, o título está assim. E o nosso núcleo accumbente, ele interpreta. Tô bem, tô mal. Exemplo. Tuas filhas vão ficar adolescentes. Aí, com 13 anos, elas vão pedir para você levar elas para Disney e o dólar tá 4,50. Cara, você vai fazer das tripas coração, você vai pagar uma passagem caríssima, fila, lá. Quando chegar na Disney, e assim, ela tá aqui em São Paulo, eu quero ir, porque se eu não for, eu vou morrer, porque todos meus amigos foram, só eu não fui, você não gosta de mim, minha mãe não me ama, eu fui adotada. Cara, é toda... Coisa de adolescente. Exatamente. É. Chegou na Disney, pisou na porra do parque. Ah, essa isso. Aí você quer falar assim, uma porrada. Acorda! Por quê? O núcleo accumbente, ele é sensível a variações hormonais, tá? Num adolescente, o que você mais tem é variação hormonal. Então, ele faz essa leitura de percepção de recompensa ou não de uma forma muito inacurada. Por isso que é difícil você ver um adolescente que está 100% equilibrado o tempo inteiro, né? Ele está escutando uma música de corno lá, sofrendo, ou então ele está, sei lá, dando pulo, alucinado, né? Ele está sem comer, ou então ele está lá comendo, fast food mais nervoso que tem. Aliás, você já viu, conta nos dedos, quantos adolescentes, por exemplo, gostam de comida japonesa? Por quê? Porque comida japonesa, você sente o sabor aqui, no paladar, no nariz, não na boca. E, por exemplo, um fast food, um hambúrguer, você sente aqui, super salgado. O que ela quer? Ela quer água? Não, ela não quer água, ela quer um refrigerante, super doce. Quem que toma vinho? Nós 4, nós 3, né? Por quê? Caralho, Igor, falou que você tá tão gordo que você conta como 2. Não, Aí. contou com o Contei Jean, o Sérgio. É. Então, por que a gente toma vinho? Onde você sente o vinho? Aqui. Então, o que você percebe? Você percebe que essa sensação de recompensa, né, ela existe numa determinada situação de equilíbrio. A gente falou, com ciclo de esteroide assim, com implante hormonal mal indicado é assim, e na adolescência é assim. Por isso que o adolescente ele tem essas insatisfações tremendas e tem essas satisfações, né, abruptas e explosões de euforia. Isso faz com que ele tenha não é uma fragilidade desse sistema, mas uma necessidade dos pais, por exemplo, lidar com os adolescentes de forma a não romper os laços. Por quê? Se você é pai, se você é mãe, você está numa situação dessa, e se você está estressado, cara, você vai querer dar um pega no seu filho, dar um expor, você vai fazer isso, pelo amor de Deus, não rompa o laço. A vida dele é assim, ele está aprendendo a mexer com esse aparelho, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que lidar de um jeito onde você mantém o respeito, mantém a autoridade, porque limite todo mundo precisa, né? Agora, não vai gritar, não vai berrar, não vai bater, isso daí não adianta. Que é o que em casa rola um negócio que eu chamo de castigo dinâmico. Eu dou tudo para minhas filhas, mas eu tiro. Ah, você tá de castigo. Ou então, na realidade, eu falo assim, você tá de castigo. As bichas travam que não passa pensamento. Por quê? Porque o castigo não tem data. Quando que é a data? Quando eu olhar para ela e ver que ela mudou a atitude dela. E não adianta me alisar, agradar, beijo, paizinho. Eu sou ruim, né? A minha mulher é... Cara, eu queria ser filho da minha mulher. Impressionante, cara. Ser filho da Roberta Carbonari... Mas que tipo de castigo tu dá pra mais nova? Cara, pra mais nova... Então, o castigo o é Igor assim... querendo dicas. Eu quero dicas. Tá bom. Cara, a Duda e a Clara, elas são completamente diferentes. Elas são maravilhosas naquilo que elas são. A Duda tem 17, é uma mulher, né? Ela tem muita iniciativa, ela tem muita argumentação e ela é uma pessoa muito de agir, né? O que às vezes me preocupa, por quê? Porque às vezes ela considera pouco o que são as consequências das coisas. A Clara, nesse sentido, ela é o contrário. Ela é como eu, assim. Ela é medrosa. Ela não age. Ela pensa. Se deixar ela pensando, a decisão é tomada por ela. O que é uma coisa que eu me preocupo com ela. E quando a Clara, ela
ela cria uma situação que ela se atrapalha, né? O que eu faço? Eu afasto ela daquela situação até ela sentir que ela precisa aprender a lidar com aquilo melhor para voltar para lá. Por exemplo, sei lá, uma situação hipotética, tá? Ela brigou com as amigas. Clara, vem cá. Você não vai mais brincar com suas amigas até você aprender a brincar. Ah, mas foram elas falaram isso. Assim, tudo bem. Sempre vai parecer culpa dos outros. Mas é aquilo que é a sua culpa. Porque a gente não briga. Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando você souber lidar com as suas amigas, você volta a falar com elas. Não tem problema nenhum. Pode procurar outra coisa para você fazer. Mas eu não vou deixar você sair de casa agora. E você não vai encontrar suas amigas. Aí ela fica moada, não sei o quê. E a Clara, apesar da idade dela, né, ela sabe se expressar. Então ela vem comigo quietinha, dá um beijo no meu ombro, porque volta e meia eu tô trabalhando, ela chega, dá um beijo no meu ombro, olha pra mim, fala, papai. Ela me chama de papai. A Duda me chama de paps, a Clara me chama de papai. Papai, eu entendi o que o senhor falou, eu não posso fazer isso. Você aprendeu isso? Ótimo, pode sair pra brincar. Se isso demorar um dia, Igor, é um dia de castigo. Se demorar um ano, é um ano de castigo. Se demorar uma vida, aquelas pessoas ela não vai ver mais, porque ela não sabe lidar com elas. E se ela não sabe lidar com elas, de duas uma. Ou todos vão se machucar, o que inclui ela, que é o meu problema, ou só ela vai se machucar, que ela é o meu problema. O meu problema é ela. Né? Se todos se machucam, ou se ela se machuca, eu estou sendo muito sincero, o meu problema é minha filha. Então ela precisa saber lidar numa situação de estresse e pressão. E se ela não sabe lidar, ela tem que pensar naquilo, usar o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal dela para aprender a lidar com aquele negócio. Para a gente falar ainda da questão da percepção da satisfação e do que é a recompensa. Então a gente tem esse equilíbrio. A gente tem a nossa amígdala, que foi o que eu faltei falar para você, que cuida da nossa ansiedade, irritabilidade e compulsividade, né? E ela fica antagonizando o nosso núcleo ventromedial. Tem um cara chamado Daniel Kahneman, e esse cara escreveu um livro muito interessante, que eu ganhei da minha mãe, Heloísa, que chama Rápido e Devagar. E o que ele fala nesse livro? Ele fala justamente, ele faz uma análise através da neurociência do que são as nossas tomadas de decisão. Aquilo que você não pode responder na hora. Se você não precisa se defender de uma agressão imediata, nunca tome essa decisão. Pare. Pense. Você está tirando da sua amígdala, que vai responder com agressão, ansiedade e compulsão. E você está jogando para o seu córtex ventromedial, que vai simular aquela situação, as potenciais, né, complicações, e aí vai avaliar aquilo que vai acontecer. Passagem da história, vamos dar um exemplo disso. Elizabeth I, ela foi rainha da Inglaterra, ela foi traída por uma outra rainha que foi deposta, que era católica. Elizabeth I era protestante. Rei Filipe, que era o rei da Espanha, a Espanha era a potência dominante na época, né? Uma potência navegadora, tinha uma esquadra de navios maravilhosa, né? Extremamente potente. Eles estavam fazendo uma conspiração. Para quê? Para depor a rainha Elizabeth, que era protestante, né? E empossar a rainha, outra rainha católica. Tudo bem. Ele começa um trânsito de mensagens entre o rei Filipe e essa rainha, né? E eles fizeram isso com um único propósito, de fazer o quê? De que essas mensagens fossem descobertas. Por quê? Porque uma vez descobertas essas mensagens, ia-se saber que, ou ia-se acusar a rainha católica de traição. E a punição para traição ao reinado e à rainha é morte. Rainha Elizabeth, seguindo o que era o conselho dos seus conselheiros, condenou a rainha católica à morte e cortou-lhe a cabeça. Rei Filipe fez o quê? Você matou ou ordenou o assassinato de uma rainha católica. Isso, pela lei do papado, é contra o princípio do seu reinado. A gente vai fazer guerra com você. E ele entendeu isso como uma declaração de guerra. Se ela tivesse parado um minuto para pensar e falar assim, esses caras querem que eu mate essa mulher, ela nunca ia ter feito isso. Bom, o que aconteceu na história? Essa história, né, eu não lembro o nome da batalha, mas o fato é que a esquadra espanhola foi em direção à Inglaterra, teve uma tempestade
descomunal, afundou a esquadra espanhola e só por isso que a Inglaterra não passou para o domínio da Espanha e se tornou novamente católica à frente dessa rainha que eu não lembro o nome. E por isso que a Rainha Elizabeth ela permaneceu. Mas isso é um exemplo na história Quem dá disso. sorte aí. Quem dá cu da sorte. Exatamente. E é aquela história. E aí você para pensar. Cara, vale a pena separar 2 minutos para você pensar no que você vai fazer? É. Vale. Quanto Isso tempo... mudou um pouco a minha vida, cara. Esse lance de pensar antes, tá ligado? Porque, porra, eu já fui um cara difícil de lidar, tá ligado? Que tudo respondia que assim, sem pensar muito. E depois que a merda tava feita, eu, caralho, fiz merda. Igor, ninguém é fácil de lidar. Só a gente é fácil de lidar. Você já parou pra pensar que você pode olhar pra você ontem que é uma coisa desleal com você e falar que você era um cara difícil de lidar. Por que é desleal com você? Porque você tá olhando pra um Igor de 15 anos, 20 anos, a partir da visão de um Igor de 30 e tantos. Quantos anos você tem? 36. Desculpa. Você tá olhando pra você 18 anos atrás com a visão do Igor de 36. Faz isso, cara. Isso é culpa. Isso é ruim. Isso te machuca. Porque ninguém é fácil de lidar. Tem gente que finge ser fácil de lidar. Mas ninguém é. Todas as pessoas querem o que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas querem. E se elas não têm isso, as que são mais... como fala? As que são mais ardilosas, elas criam mecanismos para chegar nessa situação. As que são mais impulsivas, elas querem tomar aquilo na briga, que não tem um jeito certo e errado. Aquilo são formas. Né? Você não consegue qualificar isso. Né? Então, o que faz a gente, na verdade, observar isso é um amadurecimento que você foi submetido. Você foi obrigado a pensar 2 vezes. Todos nós tivemos situações onde nós fomos viscerais e fomos, né, extremamente agressivos. A questão é, o que custou para a gente mudar? Pensa no que você passou de vida, o que você enfrentou, as coisas, os nãos que você levou. Cara, isso é um assunto legal porque isso eu acho que vem muito de encontro daquilo que é você se conhecer. Né? A história do Rain, né? Reconhecer, aceitar, investigar e não identificar. Você foi, né? Você não tem culpa por causa disso. Todo mundo é assim. Caralho, agora eu tô me sentindo bem. Olha lá. Que bom. Antes eu tava me sentindo merda. Por isso que ele é um médico. Que bom, meu. Sala de musculação, né? Uma academia na fazenda pro meu pai treinar. E eu treinar com ele quando eu tô na academia. Então, na fazenda. Então, quando a gente tá na fazenda dele, né? O que é o nosso programa? O que é a nossa parte da nossa convivência? É eu treinar junto com meu pai. E quer saber? Ele é um dos melhores parceiros de treino que eu já tive. Que e, da hora. cara, eu sinto uma satisfação de poder fazer isso pra ele que eu nem vou continuar falando que eu me emociono. Toda vez eu sento com ele, ele entra lá na academia, vamos treinar. E assim, meu pai tem essa coisa, né, que ele quando você imagina o pai, você cria aquelas expectativas, ele sempre supera as minhas expectativas. E ele supera porque ele tem um método de operar que eu descobri recentemente, quando eu fui pai. E eu virei pra ele, foda falar isso. E a gente sempre teve conversa muito dura. Meus pais são separados, eles separaram quando eu tinha 2 anos. A gente tinha muito pouca oportunidade de falar, mas o meu pai era um cara consistente. Então todo dia ele me ligava. E cara, vocês lembram de como é que era telefone 20 anos atrás? Né? Não, 30 anos atrás. Eu tava com 12, 30 anos atrás. Você fazer interurbano era um inferno. Caro pra caralho, não existia celular, telefone hardline, telefone fixo. Todo dia ele me ligava. E pelo menos uma vez por semana ele escrevia uma carta. 2 formas diferentes de comunicar. E quando eu fui pai, eu comecei a entender o que era ser pai. E a Roberta já tinha me falado. Ela falou, bom pai é o bom filho que cresce. E isso já me chamava, isso ficava na minha cabeça martelando. E um dia a gente foi ter uma conversa dessa. E aí eu falei pra ele, foi a vez. Desculpa. Não, nada a ver, cara. Eu que sou chorão do flow, foda. normalmente. É foda porque é muito coisa do coração, assim. E aí eu virei pra ele e falei assim, pai, eu acho que eu entendi. Durante a minha vida inteira, o senhor teve, além de muito amor, muita paciência.
Porque o senhor divide a vida em gaveta. O que eu vou falar com meu filho aos 10? O que eu vou falar com meu filho aos 20? O que eu vou falar com meu filho aos 30? Meu pai riu. Um segundo. Meu pai riu com sabedoria. E ele virou pra mim e ele falou assim: filho, essa é uma gaveta que a gente vai abrir aos 60, tá bom? Caralho, legal, cara. Legal pra caralho. É foda falar disso. Parece piegas, né, cara? Mas, sabe, é uma coisa pessoal, porque quando você olha a sua vida e aí você vê... Não parece pegas, não, cara. Obrigado pela solidariedade. Não, é porque essa questão do pai é foda mesmo. Eu sei como ser pai muda uma pessoa. Porra. Muda completamente, muda a visão que você tem da vida, todas as prioridades, tudo muda. Tudo muda. Sim. Tu tem uma menina? Eu tenho duas, tenho uma de 17 e uma de 10. De 17. É uma mulher. É. Linda. Então, eu tenho duas pequenininhas. Uma tem 8, outra tem 6. E eu lembro, cara, a mudança que foi na minha vida ter uma filha mesmo. E ser pai é uma tarefa complicada, cara. Cara, e por isso que eu Complicadíssimo. imagino a paciência que ele tem de conseguir organizar isso e assim, cai um véu da ignorância que você acha que sempre a pessoa faz o melhor que ela pode. Mas quando você descobre que ela não só sempre fez o melhor que ela pôde, mas ela planejou isso e sofreu por causa disso, cara, aí você entende o valor das pessoas que estão com você. Qual a profissão do teu pai? Meu pai é físico. É? Não tem nada a ver. Cara, Meu pai- tem, assim, eu te pergunto isso pra ver se eu consigo entender como que ele chega a essa conclusão. Bom, faz sentido agora ele ter as gavetas tudo organizado. é É físico, verdade. né? O cara é Foda, crânio. Ficou fazendo conta, né?